Oi, é o professor Leandro, estamos na aula 17 e hoje a aula é sobre uma nova carteira de investimento que nós vamos montar aqui, de acordo com todo o conhecimento que nós tivemos até a aula anterior, né? Até a aula 16 aí, tá bom? Mas antes, olha lá, dá um joinha, tá certo? Indica o canal aí para o máximo de pessoas que você puder, porque realmente o objetivo meu aqui é passar esses conhecimentos e fazer com que a gente consiga ganhar um dinheirinho a mais, tá certo? Então estou eu aqui na segunda tela e nós vamos falar sobre uma carteira de investimento aqui inicial, né? Se eu tivesse iniciando agora a minha carteira de investimento com os conhecimentos aqui meu, né, de um professor ensinando, tá certo? O que que eu faria hoje, né? Hoje não, que hoje é sábado aqui que eu estou gravando o vídeo, né? Segunda-feira, quando abrir aí a bolsa de valores e tudo mais, tá certo? Então hoje o que que eu faria, né? Então primeiro eu ia pegar uma parte do meu dinheiro, tá certo? Ia economizar aí durante 1 ano, 2 anos, seja quantos anos forem necessários, para eu ter um dinheiro guardado e fazer com que ele rendesse na caderneta de poupança? Nunca, tá certo? Vamos procurar um título aí que seja de liquidez diária, né? Muitas vezes é CDBs, então isso a gente já aprendeu, é da renda fixa, mas você pode tirar o dinheiro lá a qualquer hora, tá certo? Uma segunda parte que nós faríamos, né, que eu faria. Então eu ia procurar um título lá a médio prazo, tá certo? Também na renda fixa, né? Então eu ia pegar uma parte do meu investimento e colocar lá numa LCI, numa LCA, algo que não tivesse que pagar imposto de renda, de preferência aí, que tivesse uma boa rentabilidade, né? 3 meses, de 1 ano, 2 anos, dependendo de quanto aí eu pudesse guardar, para que eu não mexesse e que tivesse mais segurança. E uma terceira parte aqui, eu iria investir já em renda variável, porque eu já aprendi isso com o professor aqui. Então eu ia colocar lá em fundos imobiliários. Ah, mas de que forma eu faria isso, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro, nós temos que fazer uma diversificação. Tá vendo essa fotinha aqui em cima, ó, que tem os ovos, né? Então, muitos estudiosos falam assim, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se cair, é capaz de quebrar tudo, né? Então, a ideia é essa, é você diversificar o seu investimento, né? Os seus investimentos, o seu dinheirinho aí. Então, o que que nós faríamos, né? O que que eu faria? Vai, vou lá comprar fundos imobiliários. Então, eu ia olhar, primeiro eu ia olhar lá um fundo imobiliário logístico, tá certo? Vejo lá qual que é mais atraente, porque eu já ensinei isso também. Depois eu compraria um segundo título lá em shopping, para investir todo mês também. Depois eu procuraria um lá na área do Fiagro, né, que é a parte lá do agronegócio. Este geralmente tem uma boa rentabilidade, né? Junto com este último aqui, ó, que são os híbridos, que são aqueles fundos de papéis, são aqueles fundos de fundos. Então esses dois últimos aí, ó, eles pagam uns aluguéis, né, que a gente fala os dividendos lá, um pouquinho melhor. Mas eu diversificaria desta forma aqui, tá bom? Compraria, vai, um, dois, quantos eu pudesse através do dinheiro que eu vou investir, tá? Procuraria lá fundos interessantes para poder comprar. E aí, vamos pensar aqui num cálculo real mesmo, né? Então vai lá. Um exemplo, tá certo? Então, Juca, tá? Esse exemplo eu dou sempre com os meus alunos, né? Juca ganha 2 salários mínimos. Então, hoje o salário mínimo está 1.320, então dois salários aí, 2.640. Então, o que que Juca deve fazer, tá certo? Isso com os meus conhecimentos, né? Não é nenhuma recomendação, mas é o que eu faria, né? Se eu fosse o Juca, tá? Então, primeira coisa, eu ia ter que juntar aí, eu juntaria 5.000 reais. Ah, mas como ganhando, né, dois e pouco? Eu ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, antes de você pensar em investir dinheiro, tá certo? Você primeiro tem que montar essa sua reserva de emergência, tá? Então eu pegaria, ia juntando, juntando dinheiro, até juntar 5.000 reais e colocaria lá numa liquidez diária. E aí o que que eu faria com o meu salário? Então o Juca pega lá o seu salário e coloca aí, nessa liquidez diária junto com esses 5.000. E vive como o mês? Daquele jeito que eu já expliquei, através do cartão de crédito, não parcelado, mas tudo crédito à vista. Quando chegasse lá depois, né, chegando perto de um mês lá, com o vencimento lá da fatura, retiraria o dinheiro, né, resgataria o dinheiro aqui dessa liquidez diária e pagaria o cartão.
É claro, gente, que não pode passar dos 2 salários mínimos, né, tem que ser sempre um pouquinho menos, porque é o que eu ganho. Não posso gastar além do que eu ganho e não vou parcelar, tá certo? Então é assim que a gente tem que pensar para a gente poder conseguir ganhar um dinheirinho a mais aí, né. Não vamos ficar ricos, mas podemos guardar um bom dinheiro e quem sabe aí até se aposentar bem antes, né, dos 60 anos aí, dependendo do que você fizer, tá certo? Tá, juntei esse dinheiro. Aí o que que eu vou fazer, tá? Vai lá, dos meus salário. Eu vou pegar R$ 140, porque aí eu vou tentar aí fazer de tudo para viver com 2.500, porque 140 seria os 2.500 com 140, 2.640, tá certo? Então eu retiraria lá, deixava só 2.500 para eu poder usar durante o mês, né, naquele esqueminha que a gente falou, e pegaria R$ 140. O que eu faria com esses R$ 140 aí, ó? Então, a médio prazo, eu pegaria R$ 40, né, desse valor e colocaria lá numa LCI, daquele jeito que a gente conversou, né? Um LCA de 3 meses, de um ano, sei lá, vejo lá o que é mais interessante, porque é um dinheiro que eu não vou mexer, tá certo? E aí eu pegaria R$ 100 e investiria naqueles 4 fundos lá, né? Dá para fazer isso? Dá. Tem fundos mais em contas? Tem. Lembra que a gente já viu? Tem fundos lá de R$ 10, R$ 20, tá certo? 9 e pouco, 8 e pouco. Então eu começaria investindo neles, tá certo? Sempre diversificando as ideias, né? Ah, mas e aí aquele dinheirinho? Ó, uma dica aqui, né, pra gente lembrar. Olha só. Coloquei lá, consegui juntar R$ 5.000 lá na liquidez diária, não foi? Consegui aqui, ó, juntar R$ 5.000. Peguei o meu salário e coloquei lá também grande parte dele, esperando lá até a fatura do cartão de crédito. Aí rendeu alguma coisinha, tá? Quanto seria isso daí? R$ 20, R$ 30, de acordo com o que você conseguiu lá, essa rentabilidade na liquidez diária, né? Então vai, ah, mas aí vai ficar quanto lá? 5.030, 5.040? Não, você deixaria, né? Eu deixaria sempre esses R$ 5.000 e o que passar, eu faria o quê? Colocaria aqui junto, aqui, ó, com os R$ 140 e aumentaria aí um pouquinho mais de R$ 40 a médio prazo, um pouquinho a mais aí nos R$ 100, tá certo? Então, eu faria isso, tá bom? Agora, se você vai fazer ou não, aí vai de você, tá certo? Quer se arriscar mais? Quer se arriscar menos? Quer ficar só lá na renda fixa? Então você fique lá só na renda fixa, tá certo? E aí vai de cada um, né? O perfil de cada um. Ah, mas professor, eu ganho um pouco mais, posso investir mais? Claro que você pode. Você pode seguir o percentual aí, né? Ah, quero investir R$ 200. Ué, então você pode colocar R$ 50 em um, 150 aqui nos fundos imobiliários. Então eu sempre penso em investir um pouquinho mais aqui, ó, no de baixo, tá certo? Porque é esse que vai fazer com que eu, daqui a 10, 15, 20 anos, acumulando, vou receber os aluguéis, tá certo? Quem sabe eu consiga ir até um salário mínimo, 2 salários mínimos, tá certo? Até 3 salários mínimos com esses fundos imobiliários. Tudo vai do quanto você vai juntar, tá ok? Então, essa realmente é a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido e passe esses conhecimentos aqui para mais pessoas, tá? Próxima aula, eu quero fazer o seguinte: nós vamos entrar aqui numa corretora de valores ou num banco digital. Quero mostrar lá o home broker, tá certo? Lá onde você compra fundos imobiliários. Mais para frente a gente vai falar sobre ações, ETFs, BDRs. A gente vai falar sobre umas outras coisas aí para a gente aprender um pouco mais. Lembrando, método da escadinha, né? Um passo de cada vez. Mas como a gente já está em fundos imobiliários, então é bom a gente saber como que a gente pode entrar lá, acessar a home broker. A gente tem que ter o perfil, tem tudo isso daí. Eu quero ensinar na próxima aula, tá ok? Fica com Deus aí, até mais.